0 hectares de terra. Isso é tudo o que se exige para estabelecer uma unidade agrícola funcional. O cultivo de alimentos entre paredes de concreto é um mito? De forma alguma. Trata-se apenas de gerenciamento de energia e logística de recursos. Muitos assumem que a produção interna é inviável ou gera resultados irrelevantes. A agronomia prática prova o contrário. Com anos de testes em ambientes fechados, percebe-se que a barreira não é o espaço, mas a seleção genética. Do lado de fora, o clima dita a produtividade e destrói safras, mas do lado de dentro reina a estabilidade térmica controlada. Com a escolha correta das cultivares, um simples parapeito ensolarado deixa de ser uma peça arquitetônica. Ele vira uma estação de fotossíntese ativa. Se a luz solar for insuficiente, o espectro artificial assume o comando, forçando o crescimento. Em modo acelerado, vê-se: os cloroplastos reagem aos fótons. As folhas ganham densidade e cor verde escura. O cheiro de terra úmida preenche o ambiente estéril. Não é decoração, é biomassa comestível, sendo gerada a partir do ar e da água. Analisaremos 25 espécimes vegetais adaptados para confinamento extremo, de verduras de ciclo rápido a culturas de raiz robustas que desafiam a lógica do espaço limitado. A atenção aos detalhes é crucial. O 8º item da lista não apenas cresce rápido, ele elimina custos fixos semanais de mercado. É economia de sobrevivência aplicada. E existe um protocolo adicional, um método técnico de otimização capaz de triplicar o volume de saída da colheita sem aumentar a área plantada. Espaço zero. A primeira cultura obrigatória não exige hectares, apenas centímetros de infraestrutura. Trata-se da alface de folha solta. Esta é, sem dúvida, a máquina biológica de retorno mais rápido para ambientes confinados. Enquanto a alface do supermercado viaja dias em caminhões refrigerados perdendo estrutura celular, esta variedade cresce a metros do prato. As folhas são tenras e mantêm uma pressão hidráulica interna que garante uma crocância impossível de replicar na cadeia logística comercial. O sabor é limpo, livre de oxidação. A planta opera como um mecanismo de clima frio. O sistema metabólico atinge o pico de eficiência entre 15 e 21 graus Celsius. A exigência energética é baixa, apenas 12 horas de fótons por dia. Isso pode ser suprido por painéis de crescimento simples ou uma janela voltada para o sul com alta incidência luminosa. Variedades geneticamente selecionadas como Black-Seeded Simpson, Oak Leaf e Red Sails são programadas para maturação rápida e arquitetura compacta. O plantio é puramente logístico. As sementes são espalhadas em um recipiente raso com mistura de substrato e cobertas levemente. A profundidade necessária impressiona. Apenas 15 centímetros de solo são suficientes para sustentar a vida. Em corte transversal, vê-se as raízes formando uma teia densa que explora cada milímetro do espaço disponível, perfeito para peitoris de janelas ou bancadas estreitas. A colheita segue um protocolo cirúrgico e contínuo. Corte as folhas externas quando atingirem alguns centímetros. O núcleo da planta permanece intacto e reinicia a produção de biomassa imediatamente. O segredo da agronomia prática aqui é o escalonamento. Uma nova semeadura a cada 2 semanas garante que a linha de produção nunca pare. O próximo ativo biológico é o espinafre. Uma usina química compacta carregada de ferro, vitaminas e minerais essenciais. Quando colhido jovem, o perfil de sabor é terroso e levemente adocicado. A vantagem tática desta planta é a sua tolerância. O espinafre possui uma capacidade superior de capturar fótons em condições de baixa luminosidade, sobrevivendo onde outros vegetais estagnariam. É a escolha lógica para locais sem janelas ideais.
No entanto, existe um limite térmico rígido. A planta prefere o frio, entre 15 e 18 graus Celsius. Se o calor aumentar, ela entra em modo de pânico reprodutivo e espiga, tornando-se amarga e fibrosa. Para o cultivo interno, selecionam-se variedades como Bloomsdale, Space ou Baby's Leaf. A semente deve ser inserida a pouco mais de 1 centímetro de profundidade, em recipientes com no mínimo 15 centímetros de altura. O espaçamento entre as unidades deve ser de 3 a 5 centímetros para evitar competição por nutrientes. O espinafre adapta-se a vasos padrão ou bandejas rasas, se o objetivo for folhas baby. Em 30 a 40 dias, inicia-se a extração das folhas externas. Mas aqui existe um detalhe técnico crítico. O solo deve estar úmido, nunca encharcado. Por fora, o ambiente seco de uma casa, mas na superfície da folha, a planta espera umidade. O truque do produtor é nebulizar as folhas ocasionalmente para simular o orvalho da manhã. Isso reduz o estresse hídrico e mantém o crescimento estável. O terceiro elemento para espaços internos é a acelga. Visualmente, a planta chama a atenção pelos caules em tons de vermelho, amarelo, laranja e branco. Mas não se trata de estética. Essas cores indicam canais robustos de transporte de nutrientes. O sabor é complexo, similar ao espinafre, mas com mais profundidade mineral. A acelga tolera variações térmicas, mas a produtividade máxima ocorre na faixa dos 15 aos 21 graus Celsius, exigindo 10 a 12 horas de luz para manter a fotossíntese ativa. As melhores genéticas para o interior incluem Bright Lights, Rainbow e Ford Hook Giant. Todas mantêm uma estrutura relativamente contida, mas a logística subterrânea muda drasticamente. A semente é plantada a 2,5 centímetros de profundidade. O recipiente precisa ter, no mínimo, 20 centímetros de profundidade e largura equivalente. O motivo é físico. A acelga desenvolve um sistema radicular agressivo e volumoso. Em vasos menores, é possível cultivar apenas se a colheita for precoce, no estágio de folhas jovens. A extração começa quando as folhas externas atingem de 15 a 20 centímetros. Se a manutenção for correta, a planta continua gerando recursos por meses. Porém, a terra no vaso não é infinita. A acelga é uma consumidora voraz de recursos. Em poucas semanas, ela esgota o nitrogênio do substrato confinado. A intervenção humana é obrigatória. Deve-se aplicar fertilizante líquido diluído periodicamente. Sem essa injeção externa de nutrientes, o sistema entra em colapso. Com ela, a produção de alimento é constante. Os níveis de nutrientes em vasos internos esgotam-se mais rápido do que no solo aberto. Para contornar essa escassez, a solução é plantar culturas de ciclo explosivo. A quarta espécie nesta análise técnica é a rúcula. Não é apenas uma folha de salada. É uma injeção de sabor picante e concentrado, funcionando como um estimulante sensorial em qualquer prato. 3 semanas. Esse é o tempo necessário para obter resultados visíveis. A rúcula detém o título de um dos vegetais de crescimento mais veloz em ambientes confinados. O perfil químico da planta muda com o tempo. Quando madura, o sabor torna-se agudo, ácido e penetrante. Se colhida jovem, a estrutura celular é mais tenra e o sabor adocicado. A planta exige controle térmico rigoroso. Prefere ambientes frescos, idealmente entre 60 e 65 graus Fahrenheit. A demanda energética é alta. São necessárias de 10 a 12 horas de luz diária para sustentar a fotossíntese acelerada. Para o cultivo interno, a genética foi otimizada. Variedades como Astro, Rocket e Silveta dominam o mercado. Elas possuem um ciclo curto de floração, mas são máquinas biológicas perfeitas para o sistema de colheita contínua. A logística de plantio é elementar, mas exige precisão.
Espalham-se as sementes sobre o substrato úmido. O recipiente não precisa ser profundo. 4 a 6 polegadas de profundidade são suficientes, pois o sistema radicular da rúcula é superficial e fibroso. Cobre-se levemente. Mantém-se a umidade constante. Essa arquitetura compacta torna a rúcula ideal para caixas de janela, vasos pequenos ou bandejas largas e rasas para a produção de microverdes em escala. A colheita segue um protocolo cirúrgico. Pode-se iniciar o corte das folhas em apenas 21 dias. Ao realizar a incisão logo acima da base, preserva-se o meristema de crescimento. A planta regenera o tecido e brota novamente. Por fora, uma planta cortada, mas por dentro, uma fábrica celular trabalhando para repor a biomassa perdida. Aqui existe um detalhe crítico. O produtor deve colher com frequência agressiva. O objetivo biológico da rúcula é florescer para gerar sementes. Se isso acontece, a planta bombeia compostos amargos para as folhas e cessa a produção de tecido tenro. A colheita constante impede a floração e mantém a qualidade do produto. Mas a velocidade não é a única estratégia de sobrevivência. A seguir, na lista, está a couve Calais. Na nutrição moderna, ela é classificada como superalimento devido à densidade mineral. Na botânica prática, é uma estrutura robusta, capaz de produzir mesmo sob estresse ambiental. O sabor maduro carrega notas terrosas e um leve amargor característico da concentração de ferro e cálcio. As folhas jovens, conhecidas como baby leaves, mantêm a doçura. Diferente da rúcula, a couve Calais opera bem em uma faixa térmica de 60 a 70 graus Fahrenheit. A vantagem tática desta cultura é a tolerância à sombra. Embora 10 a 12 horas de luz garantam o vigor máximo, ela sobrevive onde culturas frutíferas falhariam. Para o cultivo confinado, selecionam-se variedades compactas. Dwarf Blue Curled, Lacinato e Red Russian são as escolhas técnicas. Elas mantêm o porte baixo e produzem alto volume de folhas em recipientes limitados. A engenharia do plantio muda aqui. As sementes descem meia polegada no solo. Os vasos precisam de maior volume, pelo menos 8 a 10 polegadas de profundidade. O espaçamento é vital. Deixa-se alguns centímetros entre as plantas para garantir a circulação de ar e evitar fungos. A couve adapta-se a vasos padrão, caixas de janela profundas ou sacos de cultivo, se o espaço for crítico. Em modo acelerado, vê-se o desenvolvimento da planta. As folhas cerosas se expandem e escurecem, enquanto absorvem luz. A estratégia de colheita é de baixo para cima. Removem-se as folhas externas inferiores quando atingem de 4 a 6 polegadas de comprimento. O núcleo central permanece intacto, continuando a lançar novas folhas verticalmente. Com esse manejo, uma única planta torna-se uma unidade de produção contínua por meses a fio. Estresse térmico controlado. Para a planta, o frio noturno é um sinal de alerta, mas para a agronomia prática é pura manipulação química. A exposição ocasional a temperaturas mais baixas imita o fim da estação de crescimento. A resposta biológica é imediata. A planta converte amidos complexos em açúcares simples para evitar o congelamento. O resultado é uma folha menos amarga e nutricionalmente mais densa. É um mecanismo de defesa transformado em sabor. A sexta cultura essencial nesta lista é a mostarda. Não o condimento processado, mas as folhas brutas. Por que cultivar algo que agride o paladar? Pela eficiência. As folhas verdes e púrpuras carregam uma carga de sabor picante e apimentado, muito superior à da rúcula convencional. É uma injeção de sabor para refogados e saladas. Na cozinha, a física atua sobre o ingrediente. O calor do fogo quebra as enzimas picantes. O sabor agressivo recua, tornando-se robusto e estável. Para o produtor indoor,
A logística é favorável. A planta prospera entre 60 e 70 graus. A demanda de luz é alta, de 10 a 12 horas diárias de iluminação. Com menos fótons, a planta estiola. Com a luz correta, ela se mantém compacta, funcionando como uma fábrica de folhas em espaço reduzido. Variedades de alto desempenho dominam este nicho. Red Giant, Osaka Purple, Green Wave, todas selecionadas geneticamente para maturação rápida e resistência ao confinamento em vasos. O protocolo de plantio exige precisão. Espalhe as sementes sobre o substrato úmido em recipientes de 6 a 8 polegadas de profundidade. Uma cobertura fina de solo sela o processo. A umidade deve ser constante para ativar a germinação. O sistema funciona bem em bandejas rasas, se o objetivo for microverdes. Vista de perto, a superfície do solo se rompe rapidamente. Em 3 a 4 semanas, as folhas externas estão prontas. A colheita é cirúrgica. Corte acima da base e o centro da planta regenera o tecido perdido. Mas existe um detalhe crítico. Por fora, uma folha grande e impressionante. Por dentro, uma estrutura fibrosa e intragável. O segredo é a colheita frequente na fase juvenil. Se a folha envelhece, a textura torna-se dura e a picância insuportável para consumo in natura. A velocidade de corte determina a qualidade do produto. O 7º cultivo para espaços internos é a azedinha, tecnicamente classificada como erva, mas cultivada como hortaliça de volume. O perfil químico é distinto, ácido e cítrico. No paladar, funciona como um híbrido funcional entre espinafre e suco de limão concentrado. Adiciona complexidade ácida a sopas e molhos sem custos adicionais. A planta demonstra alta resiliência térmica, mas opera em pico de eficiência entre 60 e 70 graus. A fotossíntese exige de 10 a 12 horas de luz intensa. Variedades como a azedinha francesa ou a de veios vermelhos são ideais. Elas não crescem desordenadamente. Elas produzem biomassa densa em contêineres limitados. Enterre a semente a 1/4 de polegada de profundidade. O espaçamento é vital para evitar competição por nutrientes no sistema radicular. Em potes padrão ou caixas de janela, o desenvolvimento é acelerado. Observa-se o crescimento vertical. Quando as folhas atingem 3 a 4 polegadas, o corte começa. O ciclo inicial leva de 6 a 8 semanas. A manutenção exige intervenção humana direta. A natureza da planta é buscar a reprodução através de flores. O cultivador deve bloquear esse processo. Remova hastes florais assim que surgirem. Se a flor abrir, a energia migra da folha para a semente. O tecido comestível torna-se lenhoso e o sabor desaparece. Ao eliminar a flor, você obriga o sistema biológico a continuar produzindo alimento fresco por meses a fio. O rendimento é maximizado, priorizando a produção de tecidos comestíveis em vez de folhagem decorativa. Passamos agora para a cebolinha verde, especificamente a variedade Tóquio Long White. No cultivo confinado, esta planta não é apenas uma opção, é um mecanismo de alta eficiência biológica. Ela opera com uma margem de erro ampla, o que garante produtividade mesmo sob manejo imperfeito. O perfil de sabor é técnico, suave, com notas aliáceas controladas, ideal para a composição química de sopas, saladas e refogados rápidos, sem a pungência agressiva e lacrimogênea das cebolas totalmente desenvolvidas. A planta exige parâmetros claros. Ela tolera oscilações térmicas, mas o metabolismo atinge o pico entre 15 e 24 graus Celsius. Para a síntese de caules espessos e estruturas celulares rígidas, a demanda energética é alta, de 12 a 14 horas de luz diária. A variedade Tóquio Long White domina o cenário indoor por um motivo logístico.
velocidade de crescimento aliada à compactação espacial. Ela produz hastes brancas alongadas, ocupando o mínimo de área cúbica. O plantio via semente segue um protocolo simples: dispersão direta sobre substrato úmido, profundidade mínima do recipiente, 15 centímetros. A cobertura deve ser leve, apenas para manter a umidade em contato com o tegumento da semente. O solo não pode secar. Visualmente, a adaptação é total. Em vasos estreitos ou jardineiras de janela, o sistema radicular se acomoda verticalmente. No cultivo hidropônico improvisado, basta um recipiente com água. O ciclo de colheita a partir da semente gira em torno de 8 a 10 semanas. Se o método for a regeneração de sobras, o tempo cai drasticamente, 1 ou 2 semanas. O corte das folhas verdes pode ser repetido exaustivamente. Desde que o sistema radicular permaneça intacto, a planta continuará a bombear nutrientes para cima. Aqui existe um detalhe econômico crucial. Por fora, um resto de cozinha destinado ao lixo, mas por dentro, um centro de regeneração celular ativo. Ao cortar a cebolinha, preserve a base branca com as raízes. Coloque essa estrutura em um frasco com 2,5 cm de água. Posicione sob luz solar. Em modo acelerado, vê-se. Em poucos dias, o centro da planta empurra novas folhas verdes para o topo. Isso elimina a necessidade de comprar sementes recorrentemente. É uma cadeia de suprimentos autossuficiente. A nona cultura essencial é o broto de alho. Não estamos cultivando cabeças inteiras, mas sim as hastes verdes. Esses brotos emergem diretamente dos dentes de alho comuns. A vantagem logística é imensa. Todo o sabor do alho, sem a exigência de espaço profundo ou o peso de um bulbo subterrâneo. O sabor é um híbrido funcional. Lembra o alho tradicional, mas com a frescura da cebolinha. Funciona como finalizador químico para massas e batatas assadas. A resiliência é alta. Os brotos toleram variações climáticas internas, preferindo a faixa de 15 a 21 graus Celsius. A necessidade fotossintética é moderada, de 10 a 12 horas de luz. Não há necessidade de buscar sementes raras. Qualquer dente de alho adquirido no mercado serve como unidade de propagação. A recomendação técnica é o uso de estoques orgânicos, evitando bulbos tratados com inibidores de crescimento industriais que retardam a brotação. O processo de plantio é mecânico. Pressione o dente individual no substrato úmido. A extremidade pontiaguda deve ficar voltada para cima, em direção à fonte de luz. O recipiente precisa de apenas 10 a 15 centímetros de profundidade. O espaçamento ideal é de 5 centímetros entre as unidades, criando uma densidade alta de produção. A drenagem é obrigatória. Bandejas rasas ou potes reutilizados funcionam, desde que a água não estagne nas raízes. O ponto de corte é visual. Quando as hastes atingem entre 15 e 20 centímetros de altura, geralmente num intervalo de 3 a 4 semanas, a colheita é autorizada. O corte estimula o rebrote 1 ou 2 vezes, antes que as reservas de energia do dente original se esgotem. O segredo da agronomia doméstica aqui é o escalonamento. Plante novos dentes em sucessão, a cada 2 semanas. Isso cria uma linha de montagem vegetal, garantindo que sempre haja um lote pronto para o corte, enquanto o anterior se regenera. Quando o vigor da planta cessar e o crescimento estagnar, o dente exaurido vai para a compostagem e o ciclo reinicia com material fresco. E a próxima cultura segue a mesma lógica de eficiência. 28 dias. Esse é o ciclo total. O rabanete do tipo café da manhã francês é a definição de velocidade biológica para ambientes internos. Enquanto outras culturas exigem meses de espera, esta raiz opera em regime de urgência. De uma semente inerte até a colheita plena,
O processo leva menos de um mês. Para a agronomia doméstica, isso significa eficiência máxima de espaço e tempo. Por que esta variedade específica domina o cultivo em interiores? A resposta está na morfologia. O sabor é tecnicamente equilibrado. Uma textura crocante, levemente picante, mas com um final adocicado. Visualmente, a planta não produz esferas comuns. Ela gera cilindros oblongos. A pele exibe um vermelho intenso, interrompido apenas pelas pontas brancas características. Mas a biologia exige condições exatas para ativar essa pigmentação. A temperatura deve ser controlada. O ambiente ideal oscila entre 15 e 21 graus Celsius. O calor excessivo destrói a textura. Além do frio, a planta demanda energia fotônica constante. São necessárias cerca de 12 horas de luz diária para que a raiz ganhe densidade e firmeza. A logística de plantio favorece espaços reduzidos. Diferente de raízes pivotantes que buscam o fundo da terra, esta variedade é compacta. Não é preciso solo profundo. Recipientes com apenas 15 centímetros de profundidade são suficientes para o ciclo completo. O processo de semeadura é cirúrgico. Enterra-se a semente a pouco mais de 1 centímetro da superfície. Aqui existe um detalhe de engenharia espacial. O espaçamento deve ser de 2,5 centímetros entre as plantas. Em aceleração, vê-se o motivo. O bulbo expande lateralmente, ocupando todo o vão disponível. Jardineiras rasas ou vasos largos transformam-se em linhas de produção, permitindo cultivar dezenas de unidades simultaneamente. O relógio não para. A colheita abre sua janela entre 3 e 4 semanas após o plantio. A extração deve ser imediata. Por fora, a raiz parece perfeita, mas por dentro, a estrutura celular muda rapidamente. Se deixada no solo além do tempo, a planta inicia a lignificação. A raiz torna-se lenhosa, fibrosa e imprópria para consumo. Um segredo operacional define o sucesso ou o fracasso: a estabilidade hidráulica. O solo precisa de umidade constante. Se a rega for irregular, a pressão interna da raiz flutua. O resultado físico é o rompimento da pele ou a alteração química do sabor, que se torna amargo e esponjoso. Manter a água estável garante raízes doces e cristalinas. A colheita rápida está assegurada. 2 cultivos em uma única unidade biológica. Isso define a variedade antiga conhecida como beterraba chioggia. Para o produtor interno, a eficiência é dobrada. Colhem-se tanto as raízes ricas em açúcares quanto a folhagem superior, densa em nutrientes. Não há desperdício de biomassa. Por fora, uma raiz comum, mas por dentro, uma estrutura geométrica de anéis concêntricos em rosa e branco. Parece design, mas é acúmulo de pigmentação. No paladar, a química é diferente. A concentração de geosmina, aquele sabor terroso característico, é reduzida, dando lugar a uma doçura suave que variedades vermelhas padrão não conseguem replicar. O ambiente exige controle. A planta opera melhor, entre 60 e 70 graus. A luz não é opcional. São necessárias de 12 a 14 horas diárias de exposição luminosa para garantir a fotossíntese necessária ao inchaço da raiz. Trata-se de uma variedade compacta, selecionada geneticamente para ciclos rápidos e espaços confinados. A mecânica de plantio requer precisão. Sementes a meia polegada de profundidade. Recipientes com 10 a 12 polegadas de fundo. O sistema radicular exige espaço vertical para não colidir com a base do vaso. O espaçamento lateral deve ser de 2 a 3 polegadas. Se as plântulas emergirem aglomeradas, o desbaste é obrigatório. A competição por nutrientes em espaço reduzido resulta em atrofia. Em modo acelerado, vê-se: a folhagem explode em poucas semanas.
A colheita principal ocorre entre 50 e 60 dias, quando o diâmetro atinge 2 a 3 polegadas. Aqui existe um detalhe técnico crucial. O tempo joga contra a qualidade. Se a raiz permanecer no solo além do ponto ideal, a planta inicia a lignificação. O tecido torna-se fibroso, lenhoso e intragável. Para manter a textura tenra e o padrão visual intacto, a extração deve ser feita enquanto o vegetal ainda é jovem. Mas a adaptação ao espaço confinado não parou por aí. O 12º cultivo desafia a geometria tradicional das raízes. São as cenouras tonda de Parigi, pequenas esferas alaranjadas, desenvolvidas especificamente para contêineres rasos. Onde uma cenoura comum exigiria profundidade, esta variedade prospera com recursos limitados. A textura é rígida, doce e crocante. Funciona crua ou processada termicamente. Assim como as beterrabas, elas exigem um regime térmico de 60 a 70 graus e uma carga de fótons de 12 a 14 horas por dia. A diferença está na logística do solo. 6 polegadas de profundidade são suficientes. Isso transforma peitoris de janelas e tigelas largas em áreas produtivas viáveis. O processo de semeadura exige dispersão fina sobre um substrato leve. Cobre-se com uma camada mínima de terra. A umidade deve ser constante, sem encharcamento. A colheita segue o relógio biológico padrão, 50 a 60 dias. O diâmetro-alvo é de 1 a 2 polegadas. Um truque de bastidores define o sucesso ou o fracasso deste cultivo. A física do solo. O substrato deve ser fofo, aerado, livre de qualquer aglomerado sólido ou pedras. A razão é mecânica. A raiz em crescimento precisa empurrar o solo uniformemente para formar uma esfera perfeita. Se encontrar resistência compactada, a cenoura bifurca, cresce torta ou atrofiada. O 13º vegetal segue perfeitamente essa lógica de adaptação. 18 polegadas de altura. Isso é tudo que esta planta exige para se tornar uma fábrica biológica de proteínas. O 13º elemento para o cultivo interno é o feijão arbustivo Royal Burgundy. Esqueça as vinhas desordenadas das variedades de vara que tentam dominar o ambiente. Aqui, a arquitetura vegetal é compacta, desenhada para eficiência vertical em espaços confinados. Por fora, uma vagem de cor púrpura profunda, quase artificial. Mas por dentro, o sabor clássico, doce e crocante do feijão verde. Há um truque químico interessante aqui. Ao ser submetida ao calor do cozimento, a pigmentação roxa desaparece instantaneamente, revelando o verde natural. Funciona como um indicador visual térmico de que o alimento está pronto. Para o cultivador, a logística climática é específica. A planta opera em regime tropical simulado. Ela prefere temperaturas internas entre 65 e 75 graus Fahrenheit. A demanda energética é alta, pelo menos 14 a 16 horas de luz brilhante diária. Em aceleração, nota-se, a planta não estica em busca de suporte, ela encorpa. É a escolha técnica para peitoris ensolarados ou sob luzes de cultivo de alta potência. A mecânica de plantio exige precisão geométrica. Sementes inseridas a 1 polegada de profundidade. Recipientes com, no mínimo, 8 a 10 polegadas de solo. O espaçamento de 3 a 4 polegadas cria uma densidade de copa, que maximiza a fotossíntese sem competição excessiva pelas raízes. Sacos de cultivo ou jardineiras largas funcionam como a base ideal para múltiplas unidades, 50 a 55 dias. Esse é o ciclo rápido do plantio à colheita. O contraste visual facilita a operação logística. O roxo destaca-se agressivamente contra a folhagem verde escura, eliminando a necessidade de busca minuciosa. Aqui
existe um detalhe fisiológico crucial. A colheita frequente não é opção, é obrigação biológica. A planta possui um gatilho hormonal. Se a vagem amadurece completamente e permanece no pé, o sinal químico ordena o fim da floração. O objetivo da planta é produzir sementes viáveis. Ao remover os feijões prontos, você força o organismo vegetal a produzir novas vagens em uma tentativa desesperada de reprodução. A escassez forçada gera abundância contínua. O próximo alvo é a ervilha doce tenra. Na botânica convencional, ervilhas são trepadeiras que exigem treliças altas e estruturas complexas. Esta variedade quebra o paradigma. É uma estrutura arbustiva, geneticamente selecionada para não ultrapassar 2 pés de altura. Uma joia de compactação para bancadas e espaços reduzidos. O sabor permanece inalterado, fresco, sacarino, com a textura exata da ervilha de jardim, mas sem a infraestrutura de suporte. A planta concentra energia na produção de vagens, não em caules longos. A exigência térmica muda drasticamente. Enquanto o feijão pedia calor, a ervilha opera melhor no frio. O intervalo ideal situa-se entre 55 e 70 graus Fahrenheit. O ciclo de luz reduz para 12 a 14 horas diárias para ativar a floração e o vingamento das vagens. É a cultura ideal para ambientes climatizados ou janelas com menos insolação direta. No solo, a estratégia de plantio se repete com ligeiras variações. Sementes a 1 polegada de profundidade, recipientes de 8 a 10 polegadas. Solo bem drenado é mandatório para evitar o apodrecimento radicular. O espaçamento de 2 a 3 polegadas permite alta densidade por vaso, 60 a 70 dias para o resultado final. O ponto de colheita é visual e tátil. A vagem deve estar preenchida, robusta, mas a colheita deve ocorrer antes que os grãos internos fiquem grandes demais. Se passar do ponto, o açúcar converte-se em amido e a textura torna-se farinhenta. Mas o segredo profissional está no nível microscópico. Inoculação com bactérias do gênero Rhizóbio. Por fora, um pó barato comprado em lojas de jardinagem. Mas no solo, um exército de micro-organismos que coloniza as raízes. Como leguminosas, as ervilhas têm a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. Mas em vasos, o solo é estéril e limitado. A bactéria atua como um catalisador biológico, permitindo que a planta sintetize seu próprio fertilizante a partir do ar. O resultado é um crescimento vigoroso e produtivo, superando a escassez de nutrientes do recipiente. 30 centímetros de altura. Isso é tudo que a planta exige para funcionar. A 15ª cultura da lista é o tomate cereja, Tiny Tim. Por que esta variedade específica domina o cultivo indoor? Porque ela não foi apenas selecionada. Ela foi calibrada geneticamente para o confinamento. Não estamos falando de uma planta comum que cresce pouco. Trata-se de um organismo anão, desenhado para converter luz artificial em biomassa comestível, ocupando um volume mínimo. O sabor não sofre diluição. É uma carga concentrada de acidez equilibrada e açúcares naturais. Cada fruto atinge o diâmetro aproximado de uma bola de gude grande, crescendo em aglomerados densos. A logística térmica é precisa. Esta variedade opera com eficiência máxima entre 18 e 24 graus Celsius. Mas a demanda energética é brutal. São necessárias de 14 a 16 horas de exposição luminosa diária. Sem essa carga de fótons, o metabolismo da planta desacelera. Janelas voltadas para o sul ou painéis de cultivo de alta intensidade não são opcionais. São a fonte de energia do sistema. A vantagem estrutural é óbvia. Como o caule não ultrapassa os 30 centímetros, a planta dispensa estacas de sustentação. É uma unidade de produção autônoma que não tomba sob o próprio peso. O processo de plantio
segue um protocolo rígido. Semeia-se em recipientes iniciais. Assim que as primeiras folhas verdadeiras rompem a casca, o sistema radicular exige expansão imediata. Transfere-se para vasos definitivos com 15 a 20 centímetros de profundidade. O substrato deve ser rico e, principalmente, permitir o escoamento rápido da água para evitar a asfixia das raízes. A colheita começa em 60 dias após o transplante. Se os nutrientes forem repostos, a máquina biológica continua produzindo por meses. Mas aqui existe um detalhe técnico crítico. Na natureza, o vento e os insetos vibram as flores para liberar o pólen. Dentro de um apartamento, o ar é estático. Não há vetores naturais. O cultivador precisa intervir manualmente. A técnica é simples, mas essencial. Um leve toque ou vibração no caule, assim que as flores abrem. No nível microscópico, isso causa o desprendimento imediato do pólen, garantindo a fertilização. Sem essa vibração mecânica, a flor cai e o fruto não vinga. Com a intervenção, a taxa de sucesso aproxima-se de 100%. A seguir, a escala de intensidade sobe. Pimentas. Estas plantas são reatores químicos compactos, surpreendentemente adaptados a ambientes internos. Variedades como jalapeno, Thai chili, Apache ou Prairie Fire não ocupam espaço. Elas dominam o território com capsaicina. O sabor varia do picante moderado ao calor agressivo. Comparado ao produto de supermercado, que viaja dias em caminhões refrigerados, a pimenta colhida na hora possui uma pungência química superior. A exigência térmica é mais elevada que a dos tomates. O desenvolvimento ideal ocorre entre 21 e 27 graus Celsius. A luz continua sendo o fator limitante. 14 a 16 horas de brilho intenso. Para o plantio, o protocolo exige profundidade. Os vasos devem ter entre 20 e 25 centímetros. Drenagem é vital. Pimentas em solo encharcado apodrecem na base. O ciclo é mais longo. A primeira colheita ocorre entre 70 e 80 dias. Mas o segredo está na paciência e na observação da química da planta. Muitos colhem a pimenta verde. Por fora, uma casca firme e ácida. Mas por dentro, o processo ainda está incompleto. Se deixada no caule, a maturação avança. Em modo acelerado vê-se. A clorofila se degrada e a cor vermelha satura o fruto. Neste estágio final, a pimenta não apenas muda de cor, ela atinge o pico de concentração de açúcar e capsaicina. Uma pimenta vermelha totalmente madura é significativamente mais potente que sua versão verde. É a diferença entre um tempero comum e uma experiência térmica completa. Energia densa em espaço confinado. O próximo cultivo ideal para interiores é a batata. Cultivar tubérculos dentro de casa parece um erro logístico, mas a engenharia agrícola prova o contrário. É totalmente viável em recipientes profundos. Não é apenas jardinagem, é produção de calorias pesadas. A diferença sensorial é imediata. O sabor de uma batata recém-extraída do solo é cremoso, terroso e amiláceo. A textura é firme, nada comparável aos tubérculos industriais, armazenados por meses em galpões refrigerados. Para o cultivo real, a planta exige controle térmico. A faixa ideal situa-se entre 60 e 70 graus. A luz é o combustível. São necessárias pelo menos 12 a 14 horas de iluminação diária para sustentar a fotossíntese da folhagem densa. A genética importa. As melhores variedades para ambientes internos são as compactas, Yukon Gold, Red Pontiac ou as do tipo Fingerling. Elas não desperdiçam energia em caules excessivos, concentram força nos tubérculos. O plantio segue um protocolo rigoroso. Coloca-se a batata semente a 4 polegadas de profundidade. O recipiente deve ter no mínimo 12 a 16 polegadas de altura.
Aqui entra a mecânica da amontoa. Conforme a planta cresce, adiciona-se terra ou cobertura morta para cobrir os caules. Isso força a planta a gerar raízes laterais mais altas, aumentando o volume de produção vertical. A infraestrutura exige drenagem agressiva, potes profundos ou baldes grandes com furos. Mas existe um segredo técnico usado por produtores experientes: sacos de cultivo de tecido. Por fora, um material têxtil simples, mas por dentro, um sistema de aeração superior. O tecido respira. Isso impede o encharcamento e realiza a poda aérea das raízes, evitando que elas espiralem. A logística de colheita torna-se instantânea. Não é preciso cavar. Basta virar o saco e despejar o conteúdo. 90 dias após o plantio, colhem-se batatas novas. Se esperar a folhagem morrer, obtém-se tubérculos de tamanho total. O 18º vegetal da lista é o aipo, uma haste aromática e crocante que surpreende pela produtividade em ambientes fechados. Pode-se iniciar via semente ou através da regeneração de bases compradas no mercado. O perfil de sabor é técnico, fresco, levemente salino, herbáceo. Funciona como elemento estrutural em sopas ou para adicionar crocância às saladas. As exigências climáticas são similares. Temperaturas frescas entre 60 e 70 graus. A necessidade de luz é alta, 12 a 14 horas diárias, para garantir hastes espessas e rígidas. Variedades como Tall Utah ou Golden Self-Blanching são otimizadas para isso. Porém, para quem busca apenas folhas verdes, a regeneração a partir de sobras é o caminho mais curto. Para sementes, semeadura rasa em recipientes de 8 a 10 polegadas. Para regeneração, corte a base e coloque em água rasa. Em aceleração, vê-se: raízes brancas rompem a base e o centro volta a brotar. Depois, transplante para o solo. Vasos padrão, jardineiras profundas ou até potes com água funcionam. A colheita das hastes externas começa entre 90 e 120 dias via semente. Pelo método de regeneração, folhas novas surgem em poucas semanas. Mas há um ponto crítico de falha. O aipo é uma bomba hidráulica. Ele precisa de umidade constante. Qualquer período de seca aciona um mecanismo de defesa. A planta torna-se fibrosa, dura e amarga. A irrigação deve ser regular e a nebulização ocasional mantém a turgidez das células. E o próximo cultivo que merece espaço interno é o agrião de jardim, ou cress. Velocidade pura. É um dos vegetais de ciclo mais rápido existente, pronto para o corte em apenas 1 ou 2 semanas. O sabor é um ataque químico controlado, apimentado, picante, fresco. Lembra a rúcula, mas com uma estrutura mais delicada, ideal para finalização de pratos. O agrião tolera variações térmicas, mas a otimização ocorre entre 60 e 70 graus. A demanda de luz é menor. 10 a 12 horas são suficientes para o verde intenso. Variedades comuns como agrião de jardim e agrião d'água crescem com densidade elevada. O plantio é elementar. Espalhe as sementes sobre substrato úmido ou até mesmo papel toalha molhado. A profundidade do recipiente é irrelevante. 2 a 3 polegadas bastam. Pode-se usar bandejas rasas ou recipientes reutilizados. O único requisito é umidade permanente. As sementes germinam quase imediatamente. Entre 7 e 14 dias, corta-se com tesoura logo acima da linha do solo. A estratégia para nunca ficar sem estoque é o plantio escalonado. Não plante tudo de uma vez. Inicie um novo lote a cada semana. Assim, cria-se uma linha de produção contínua de verdes frescos o ano todo, ocupando uma área mínima. O esforço é quase nulo. O retorno nutricional é alto. O próximo vegetal perfeito para espaços interiores é o pêssego, uma semente comum de ervilha. Dentro dela
existe energia potencial suficiente para sustentar uma colônia em confinamento. Quando cultivadas em ambientes internos, essas sementes não geram apenas plantas, mas pea shoots, brotos de ervilha de alta densidade nutricional. Na botânica prática, este é um dos cultivos mais eficientes em termos de conversão de luz em biomassa comestível. O perfil de sabor é técnico e distinto, doçura residual, frescor imediato e uma crocância estrutural que funciona tanto em saladas cruas quanto em refogados rápidos. O mecanismo biológico da ervilha prefere temperaturas amenas. A faixa ideal situa-se entre 60 e 70 graus Fahrenheit. Diferente das culturas frutíferas que exigem bombardeio solar, os brotos operam com apenas 10 a 12 horas de luz diária. O sistema é tolerante. Mesmo com lumens reduzidos, a planta continua a produção de clorofila. Não há necessidade de variedades geneticamente modificadas ou raras. Qualquer semente de ervilha não tratada serve como combustível inicial, embora o mercado forneça misturas específicas com taxas de germinação padronizadas. O protocolo de plantio segue uma lógica industrial estrita. Primeiro, a hidratação. As sementes devem ficar submersas durante a noite para ativar as enzimas de crescimento. Em seguida, espalha-se a carga biológica densamente sobre um substrato úmido. O recipiente não precisa ser profundo. 2 a 3 polegadas de profundidade são suficientes para ancorar as raízes. A drenagem deve ser perfeita. A água estagnada é o inimigo. Bandejas rasas ou caixas de janela funcionam como leitos de produção ideais. Existe um truque de bastidores para acelerar o rendimento. Logo após o plantio, cobre-se as sementes com um pano úmido ou uma bandeja invertida. Por que privar a planta de luz? Porque a escuridão simula o enterro profundo no solo. A ervilha entra em modo de sobrevivência. O caule estica rapidamente em busca da superfície, resultando em hastes longas e suculentas. Assim que os brotos emergem, remove-se a cobertura. Sob a luz, a planta ativa a fotossíntese e ganha cor. Em aceleração, vê-se. Os caules brancos tornam-se verdes vibrantes em questão de horas. A colheita ocorre entre 2 a 3 semanas, quando a altura atinge 4 a 6 polegadas. O corte é feito na base. Se a raiz for preservada, o sistema regenera uma segunda safra, dobrando a eficiência do insumo inicial. O próximo ativo biológico opera no subsolo, a mini beterraba. Por fora, uma folhagem modesta, mas por dentro, uma fábrica de açúcares concentrados. O cultivo da versão Baby elimina a necessidade de recipientes profundos e longos ciclos de maturação. O objetivo aqui não é o tamanho, mas a textura. O sabor terroso característico da beterraba madura é substituído por uma doçura suave e uma consistência macia, viável para consumo cru ou assado. A exigência térmica permanece na faixa de 60 a 70 graus. No entanto, a demanda por fótons aumenta. 12 a 14 horas de luz são mandatórias para o desenvolvimento da raiz. Variedades como Detroit Dark Red, Golden ou a estriada Chioggia são selecionadas não apenas pela estética, mas pela capacidade de formar bulbos compactos rapidamente. A logística de plantio exige precisão. As sementes são inseridas a meia polegada de profundidade, em contêineres com pelo menos 8 a 10 polegadas de altura. O espaçamento é vital, 2 polegadas entre cada unidade. O solo deve ser solto e drenável. Vasos padrão ou sacos de cultivo, grow bags, permitem o gerenciamento de múltiplas unidades em espaço reduzido. O ciclo é rápido. Em 35 a 45 dias, as raízes atingem 1 polegada de diâmetro. É o ponto de colheita ideal. Além do tubérculo, a parte aérea é um recurso valioso, carregado de micronutrientes.
Aqui existe um detalhe técnico fundamental. A semente da beterraba é, na verdade, um aglomerado multigérmico, uma cápsula contendo múltiplos embriões. O plantio de uma única unidade resulta em vários brotos competindo pelo mesmo espaço. Na agronomia prática, o desbaste agressivo é obrigatório. Elimina-se o excesso para garantir que a planta remanescente tenha recursos para formar uma raiz esférica perfeita. As mudas removidas não são lixo. Elas entram na cadeia alimentar como microgreens. O desperdício é zero. A produção é contínua. 60 a 80 dias. Esse é o ciclo cronometrado para converter luz elétrica em biomassa densa. O próximo alvo da agricultura indoor é o brócolis. Não as variedades industriais gigantescas, mas linhagens anãs, geneticamente selecionadas para eficiência espacial. Por que cultivar isso em um ambiente fechado? Controle total. O brócolis convencional ocupa metros quadrados valiosos. As variantes compactas como DeSico, Calabrese ou Happy Rich operam com uma lógica de compressão. Elas entregam cabeças florais densas em recipientes limitados, sem desperdício de caule. Ao nível químico, o sabor muda. O produto de supermercado viaja dias em caminhões refrigerados, perdendo açúcares. O brócolis colhido no local mantém a estrutura de glicose intacta. O resultado é um perfil doce, terroso e livre de amargor oxidado. A textura é tenra, quase crocante. A logística climática é rígida. A planta exige frio. A faixa operacional ideal situa-se entre 15 e 21 graus Celsius. Se a temperatura sobe, a planta entra em modo de emergência, o sabor torna-se amargo e a estrutura se abre. Luz é combustível. São necessárias de 14 a 16 horas de iluminação intensa diária. Sem isso, a planta estiola, buscando desesperadamente o sol que não existe. A engenharia do plantio começa no sistema radicular. As sementes germinam em células pequenas. Quando as folhas verdadeiras surgem, o transplante é mandatório. O destino: vasos ou bolsas de cultivo com profundidade mínima de 30 centímetros. Por fora, um vaso simples, mas por dentro, raízes fasciculadas exploram cada centímetro cúbico de substrato rico e drenável. O suporte físico é crucial para sustentar o peso da inflorescência. Em aceleração, vê-se: a cabeça principal se forma no centro da roseta de folhas. Quando ela está firme e os botões estão fechados, o ciclo de colheita primária se encerra. O corte deve ser cirúrgico e em ângulo. Isso não é apenas estética. O corte inclinado evita o acúmulo de água na ferida, prevenindo podridão, e envia um sinal hormonal para a planta: produza mais. Brotos laterais começam a surgir, estendendo a utilidade da cultura por semanas. O segredo não é sorte, é hidratação térmica. Solo úmido e ar frio garantem a doçura. O calor é o inimigo que destrói a colheita em horas. A operação seguinte foca na densidade foliar, o repolho. Aqui, o objetivo é volume comestível em perímetro reduzido. Variedades como Jersey Wakefield, Gonzales ou Golden Acre foram desenvolvidas para máxima compacidade. Para o produtor urbano, isso significa folhas crocantes, prontas para fermentação ou processamento térmico rápido. O sabor fresco é suave, sem o travo sulfuroso de repolhos velhos estocados em armazéns. A planta funciona como uma bomba de sucção de nutrientes. Ela é exigente. É um alimentador pesado. O solo se esgota rapidamente. A cada 2 semanas é necessário injetar fertilizante líquido balanceado. Sem esse aporte externo, o resultado é um crescimento frouxo e folhas soltas. Com nutrição adequada, a planta compacta as folhas em uma esfera sólida e pesada. O espaço subterrâneo dita o tamanho da cabeça. Vasos largos,
com 30 centímetros de profundidade, permitem que as raízes se expandam horizontalmente. Observando de perto, percebe-se quando a colheita está pronta. A cabeça resiste à pressão do toque. Está sólida como uma pedra. Diferente de outras culturas, aqui se colhe a unidade inteira, cortando a base rente ao solo. A fábrica encerra o turno. O nível de dificuldade aumenta com a couve-flor. É a cultura mais técnica do trio. Variedades mini, como Snow Crown ou Amazing, economizam espaço, mas exigem precisão cirúrgica. O objetivo é obter floretes brancos e cremosos. Se houver erro, a planta entrega uma massa amarelada e granulosa. O sabor superior compensa o risco. Notas de nozes, textura amanteigada. Nada daquele gosto metálico de conservas industriais. As exigências térmicas e luminosas são idênticas às dos seus parentes. Frio constante e fotoperíodo longo de 14 a 16 horas. Mas há um detalhe crítico na fase final. A técnica chama-se estiolamento, ou blanching. Quando a cabeça começa a se formar, ela é vulnerável à luz direta. O sol altera a química da superfície, causando amarelamento e sabor forte. A solução é mecânica. Amarrar ou prender as folhas externas sobre a cabeça em desenvolvimento. Cria-se um casulo protetor. Por fora, um pacote de folhas verdes, mas por dentro, a inflorescência permanece branca, protegida da radiação, amadurecendo em total escuridão. A janela de colheita é estreita. Quando a cabeça atinge de 10 a 15 centímetros de diâmetro, a extração deve ser imediata. Se esperar demais, os floretes se separam. A textura passa de firme para grossa em questão de dias. O controle preciso garante o alimento. A biologia obedece à logística. Um arbusto compacto pode gerar quilos de alimento. A berinjela encerra a nossa lista técnica de cultivos. Em ambientes internos, esta planta não apenas sobrevive, ela domina o espaço limitado e entrega resultados densos. A biologia aqui trabalha a favor do produtor. O fruto possui uma textura cárnea e fibras robustas, ideais para processamento culinário. Quando cozida, a estrutura celular se rompe e a química interna se altera. O sabor torna-se rico, cremoso e levemente adocicado. Na culinária de sobrevivência ou no dia a dia, a densidade do fruto substitui a proteína animal em grelhados e massas com alta eficiência. O cultivo exige controle térmico rigoroso. A planta opera com estabilidade entre 21 e 27 graus Celsius. Abaixo disso, o metabolismo desacelera e o desenvolvimento trava. A luz é o combustível crítico. São necessárias de 14 a 16 horas de radiação intensa diariamente. Janelas ensolaradas ajudam, mas luzes de cultivo artificiais garantem a constância produtiva independente do clima externo. A genética moderna resolveu o problema do tamanho. Variedades específicas como Fairy Tale, Hansel ou Patio Baby foram selecionadas para containers. Elas mantêm a estrutura compacta e não desperdiçam energia em galhos longos, focando recursos na produção de frutos menores e numerosos. O processo de plantio segue uma logística precisa. Inicia-se as sementes em pequenos potes de germinação. Quando as mudas atingem alguns centímetros de altura e ganham resistência, o transplante é mandatório. O recipiente final deve ter de 25 a 30 centímetros de profundidade. As raízes precisam desse volume vertical para ancoragem e busca de nutrientes. O substrato deve ser rico e permitir drenagem rápida. A água parada sufoca e apodrece o sistema radicular em dias. Vasos padrão ou sacos de cultivo funcionam perfeitamente, desde que a estrutura suporte a carga biológica da planta adulta. 60 a 80 dias. Esse é o prazo operacional para o início da colheita. Visualmente, o indicador é claro. A casca
deve estar brilhante e firme ao toque. Existe um ponto crítico de decisão aqui. A colheita deve ocorrer enquanto o fruto ainda é jovem. Se o produtor esperar demais, sementes duras se desenvolvem no interior e a polpa torna-se amarga e fibrosa. Mas há um gargalo técnico no cultivo indoor. Por que as flores caem sem gerar frutos? A resposta é a ausência de vetores biológicos. Em uma sala fechada, não há vento nem insetos polinizadores. Com ela, cada flor fertilizada inicia o desenvolvimento do fruto. Agora, um protocolo de eficiência para maximizar o rendimento. Como dobrar a biomassa colhida sem plantar nem mais um pé? A resposta está na física da luz. Em configurações comuns, grande parte da iluminação artificial é desperdiçada. Fótons valiosos escapam para o ambiente, atingindo o chão ou as paredes da sala em vez da clorofila. Isso é perda de recursos. A solução é o confinamento luminoso. Cerque a área de cultivo com material reflexivo, cartolina branca, papel alumínio colado em papelão ou mantas térmicas de emergência. O mecanismo é imediato. A barreira rebate a luz perdida de volta para a estrutura vegetal. Os raios atingem as folhas inferiores e as laterais que normalmente estariam na zona de sombra. Por fora, parece apenas um revestimento prateado improvisado. Mas por dentro, cria-se um reator de fotossíntese total. De perto, percebe-se a mudança. Folhas na base da planta, que antes ficavam pálidas pela falta de luz, agora mantêm um verde escuro e funcional. A diferença na produtividade é notável. O crescimento acelera e a planta se torna mais robusta, pois toda a superfície foliar está gerando energia, e não apenas o topo iluminado. O custo financeiro é irrisório. A instalação leva 5 minutos. O resultado convence pela lógica matemática. Máxima conversão de eletricidade em alimento. Se esta análise técnica foi útil, registre sua aprovação e acompanhe o canal para mais dados sobre otimização de cultivos.